Bom dia, igreja. Sempre é bom chegarmos à casa do Senhor com essa gratidão, com essa alegria e ver o quanto Ele é bom, não é? Você consegue ver isso, o quanto Ele tem sido bom para com a sua vida? Geralmente a gente vê simplesmente só pelos resultados, né? Mas muito mais do que isso. Essa semana, estava refletindo sobre algumas situações difíceis, né, durante esse ano para mim, e aí eu pude ver em breve tempo Deus aí suprindo, Deus enviando os recursos, me dando novas estratégias, e eu estava fazendo essa oração, estava dizendo: Deus, Tu és muito bom comigo, né? E é com essa alegria que nós chegamos aí à casa do Senhor. Hoje, dia 9/7, né? Estamos aí nesse domingo, teremos ceia pela manhã e teremos ceia também à noite. O pastor João estava falando aqui no Dia dos Pais, dia 13, ninguém merece, né? Tem pessoas que têm esse problema com data, né? E aí fala: pastor, logo dia 13, dia 13. Então, o Dia dos Pais eu gosto geralmente de brincar, né? Você vê o Dia das Mães né, o país, mas o Dia dos Pais, Dia dos Pais, né? Isso é uma injustiça. Mas eu estou frisando essa questão do Dia dos Pais. Letícia, aquelas fotos estão aí em mãos que eu te pedi? Eu estou programando um passeio. Eu não sei não, eu tenho certeza que é assim. Você que tem filho, você que tem filha, né, pequeno ou até já adulto, vê se não acontece isso. Quando você vai a um lugar que é muito legal, o que você fala? Se fulano tivesse aqui, né, ela ia gostar. Da próxima vez eu vou trazer meu filho ou minha filha aqui porque é muito legal. É assim ou não é? Nós temos isso. Por quê? Porque você é pai, você é mãe, então aquilo que é bom você quer compartilhar com seus filhos. A vida do pastor não é diferente também, tá? Então, todo lugar que eu vou, que é diferente, que é especial, eu penso: vou trazer a igreja aqui. Eu creio que se a igreja vier aqui vai ser bom, vai ser muito legal. Então, eu estive no mês passado em Teresópolis. Constantemente eu faço, né? Eu pedalo lá na serra. Mas eu fui dessa vez para conhecer mais a cidade, fazer trilha. Eu nunca tinha feito. Então, tem o Parque dos Órgãos, se eu não me engano. A entrada é gratuita, né? Mas tem que levar o documento. E aí está lá, ó, a minha foto. Parece até um cenário, né, montado, mas aquilo ali é real. Tem uma outra também que a minha filha tirou subindo. E temos mais fotos aí. Olha essa foto, gente. Essa foto é demais, né? E quando dá um zoom, assim, a gente abre, a minha filha está com a cara de levada, sabe? E ela fala: pai, você também está com a cara terrível. Olha só que lindo, gente. Eu estou olhando para minha filha, né? Mas pai tem essa coisa, né? Então, tira essa parte, senão daqui a pouco eu começo a chorar. Mas vamos lá. Então eu estive lá, eu falei assim: filho, eu vou trazer aqui, eu vou trazer a igreja aqui, mas eu queria conhecer a trilha. E aí, o que é muito legal, que não é só trilha. Então, aqueles que é mais aventureiros vão poder fazer essa trilha comigo. Tem 2 caminhos, um de 2 horas e um de 1 hora. Eu gosto geralmente do mais difícil, que dá mais emoção, né, Diácono Marcos? Né? Dá mais emoção. É muito bom. O clima é um clima... não é um clima de montanha quente, né? É uma floresta bem úmida. Tem um cenário muito... eles chamam
pier, né, o platô lá em cima, que dá para você tirar umas fotos muito legal, e a outra parte você fica no final, vê o dedo de Deus. Eu vi várias famílias indo com crianças, né? E quem não quer fazer essa trilha? Na parte de baixo tem vários lagos, um campo bem amplo, onde as famílias fazem piquenique. Lá dentro eles vendem caldo, né? O caldo lá está 28 a 30 reais. Você não é obrigado a comprar, você pode levar a sua comida. Então a entrada é de graça. Você pode ir com o seu carro, né? E aqueles que não têm carro, aí que entra a parte para mim que é importante. Você precisa dar o seu nome, porque acho que uma van hoje está custando 50 reais a sua ida e volta. Mas se tiver um número grande, a gente podemos alugar um ônibus, eu acho que sai mais em conta. Deve ser uns 38 por aí, tá? Então, se você quer ir, mas, pastor, eu não quero ir, não tenho carro, não posso ir. Não, dê o seu nome. A gente vai tentar encaixar nos carros aqueles que vão disponibilizar e aqueles que não conseguir, a gente coloca numa van ou no ônibus. Deu para entender? É obrigatório ir? Não, é um passeio. Pastor, se não tiver ninguém, não tem problema. Eu vou estar pedalando, fazendo trilho em qualquer outro lugar. Isso é certo. Mas eu geralmente abro mão desses dias, né, para compartilhar com a igreja, que para mim é muito importante, tá? Que tenhamos junto, né? Isso estreita laços. Eu vou ver se eu consigo, já para o próximo domingo, manhã e noite, mostrar os outros passeios, né? Nós fizemos um no Flamengo, aterro do Flamengo. Nós fizemos um em Tomascar, né? E além desse passeio, nós vamos o horário, 6 horas da manhã. Por que 6 horas da manhã? Porque daqui até lá a gente deve levar umas 2 horas, né? Indo tranquilo. Chega lá, tem a fila para você dar o seu nome, essa coisa toda, né? E aí quando for mais 2 horas, mais ou menos, a gente sai do parque e temos aí mais ou menos umas 2 horas para você conhecer a cidade. A cidade é aquela cidade bem de clima de Europa mesmo, é frio, tá? Pelo menos as últimas vezes que eu estive lá estava bem frio, estava dando 11 graus. Mas tem a feirinha. Quem gosta aqui de feirinha? Comida de feira, essa é muito legal, cara. Tem uns biscoitinhos 3 por 10. E eu gosto desse biscoito de maisena, não, biscoito de nata, para tomar com chá à noite, é maravilhoso. Tem um chocolate, que eu não sei quanto é que foi a minha filha que pagou, mas o chocolate é muito bom, né? E gostoso, sem contar as roupas, essas coisas, tudo feito com feito pelos moradores da própria região. Então é muito gostoso a cidade, é uma cidade, mostra ser bem segura, e aonde você vai deixar o carro, não tem estacionamento no parque, a gente vai ter que procurar as ruas. Essa é uma parte que eu achei que não é muito legal, né? Mas tem as ruas que dá para colocar, e você não precisa pegar o carro para andar até a praça. Você vai andar mais ou menos um pedaço daqui até Alcântara, um pouquinho menos, né? Tudo asfaltado, e aí você vai vendo a cidade, as pessoas caminhando, muita família, e um ambiente bem familiar, tá? E aí, qual é a data? Nós temos aqui, aí que entra a questão para mim, né? Sexta, sábado, deixa eu pegar aqui, agosto, né? Então nós temos dia 5, é início do mês. Eu acho complicado, as pessoas ainda estão recebendo aquela coisa toda. Eu tinha marcado dia 12, mas aí entra a questão do Dia dos Pais no dia 13, porque tem pessoas que às vezes vai visitar o seu pai ou qualquer coisa, né? Ou até não vai fazer nada, mas falou, pastor, eu queria ir, mas porque é Dia dos Pais eu não vou, então eu estou pegando você pelo pé, não vou marcar nessa data, tá? Mas vou marcar no dia 19. Então tem um tempo legal para você se organizar. Eu sei que as pessoas às vezes pedem, pastor, bom seria que fosse feriado, mas quando é feriado nesse lugar, lota. Dia dos Pais possivelmente também vai estar muito cheio, né? Então eu acredito que dia 19
para você se organizar, você que trabalha por conta própria, tentar organizar para estar conosco, porque são passeios muito especiais e únicos. E o mesmo grupo que nós fizemos nos 2 últimos passeios, nunca se repete. E eu vou dizer para você, para o seu filho, para a sua filha, para ambiente familiar, é muito, muito bom. Vale a pena, tá? Então, se você quiser fazer trilha, você vai fazer. Ah, pastor, eu não quero fazer trilha, eu não quero ficar lá no parque conversando com ninguém, eu quero ir para a feirinha. Fica lá à vontade, só não esquece de comprar alguma coisa para o pastor. Tá? Eu acho que os avisos praticamente é só esse, né? Então, qual o dia que eu falei? Que eu estou marcando? 19, né? Então, eu acredito que vai ser um dia especial. E por que geralmente eu marco no período de agosto até primeira, segunda semana de setembro? Por causa do período que tem menos chuva, é um período mais de seca. Pastor, se chover a gente não vai, né? É simples assim. Mas é um período geralmente de poucas chuvas. Depois da segunda semana de setembro, aí já fica inviável você fazer qualquer evento, porque aí já começa o período de chuva, tá? Então, tá dados os avisos. Vamos agora ao principal, o que interessa, é o momento aí da palavra do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu vou pedir para que deixe na tela esse versículo. Eu vou estar lendo 1, 2 e 3, mas por enquanto só deixo 1, que vai me ajudar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nos ajude agora nesse momento de reflexão, que a Tua palavra seja liberada, e que possamos aqui, antes de compartilhar a ceia, meditar, refletir sobre tudo que o Senhor tem nesse texto para nós, e que a Tua graça, que a Tua presença esteja conosco. Amém. Eu só quero também, eu essa semana não tive o tempo, né, de responder todas as mensagens, mas você, né, que faz o seu dízimo, que faz a sua oferta, e que manda o seu zap para mim, geralmente eu respondo 1 a 1, né? Mas amanhã ou hoje à tarde eu vou estar mandando já a mensagem, mas já quero agradecer a você, que é essa contribuição que nos ajuda, né, a manter toda a nossa estrutura, e eu tenho certeza que Deus há de abençoar aí a sua vida cada vez mais. E também agradecer você que tem participado conosco do nosso culto de oração, tanto segunda quanto às quartas-feiras. Então eu estarei lá essa semana, aguardando você. Marca na sua agenda, compartilha com uma outra pessoa, né? São 30 minutos, não vai tomar tanto aí o seu tempo, no horário bom. Acho que não é horário da sua novela. É o horário da sua novela? 20 horas e 30 minutos? Não, né? Então não tem motivo nenhum para você não participar conosco, além de trazer benefícios para você. Eu só quero pedir, assim, às vezes as pessoas vão lá e escrevem um monte de coisa, não dá para ler nada, porque outros vão escrevendo e aí passa muito rápido. Então o pedido de oração é para que você ore, né? Porque eu ali, por eu estar ao vivo e não saber se aquela pessoa autorizou, eu não posso falar publicamente isso, né? A pessoa, a enfermidade, sem contar aqueles que não querem ser assim expostos, né? Então, se alguém te pediu,
Quando eu falo agora apresente o nome, você vai lá e apresenta o nome daquela pessoa, você ali com Deus, e nós vamos estar ali em concordância. Deu para entender? Tá? Mas é importante que você escreva o seu nome, né? Boa noite, fica na paz, essas coisinhas rápidas, né? Por quê? À medida que você vai colocando o seu nome, a gente já começa no culto de oração fazendo o quê? Orando. À medida que você coloca o seu nome, eu já estou falando o seu nome, né? E já estou intercedendo por você, tá ok? Então isso é o principal para essa semana. Então, na época em que os livros eram escritos em rolos, né? E o nome do remetente, do destinatário, era para informar o local, o início, o documento, para quem esse documento estaria sendo enviado e quem é que estava mandando. Então, por isso que você vai ver aí Pedro, né? Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, e vai falando, né? É uma carta bem específica, né? Bem direcionada, bem clara, né? E aqui nós podemos trazer já uma grande aplicação, porque às vezes nós falamos as coisas muito aberto, né? E a pessoa fica sem entender. É importante que quando você transmite uma mensagem, as pessoas saibam que foi você que transmitiu. De que maneira nós sabemos disso? Pelo jeito, pela maneira de ser, pela entonação da voz, pelo comportamento, pelo estilo da pessoa. Nós temos várias maneiras de mandar a mensagem. Pedro aqui vai estar ali colocando, né, o seu nome, dizendo, ó, sou eu que estou escrevendo, sou eu que estou falando. Então, a mensagem com que você transmite para a igreja, ela precisa ser clara, ela precisa ter uma direção. Pastor, qual é o alvo dessa igreja? Né? Pregar a palavra de Deus para que outras pessoas se convertam, dar oportunidade para aquelas pessoas e também alimentar aqueles que são da sua casa. Então, precisa ter uma direção. Qual é a nossa atividade durante a semana? É claro, o coração voluntário, para quê? Para que através, né, desse trabalho social, a gente vai tirando algo que não foi implantado por nós, mas uma forma às vezes muito ruim que a igreja em alguns lugares colocou, né, e vai distorcendo o propósito da palavra. Então, é uma maneira para a gente atrair as pessoas, sim, mas também a oportunidade para nós praticarmos a palavra de Deus, tá? Então, aqui há um direcionamento e depois disso ele vai fazer a sua apresentação. Pedro se apresenta como apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo? Que a sua autoridade não procede de si mesmo, mas é uma autoridade delegada pelo próprio Filho de Deus. Então, Pedro aqui vai falar da parte de Cristo, enviado por ele e com a autoridade dele. E aqui nós temos uma grande aplicação para a nossa vida. Tudo que nós fazemos aqui não é algo pessoal, é um pensamento meu. O levantar dessa igreja foi uma ideia minha. Um evento que aconteceu foi um propósito de algumas pessoas. Não, nós precisamos entender que a igreja pertence ao Senhor. Então tudo que acontece vem da parte de Cristo, enviado por Cristo. Quem são as pessoas que foram enviadas? Vocês. E com que maneira essas coisas acontecem? Precisa ter a autoridade, né? A autoridade não é imposta, você ganha as pessoas com o coração, a maneira com que você fala, com que você respeita a pessoa, a maneira com que você se coloca em igualdade com ela, em que você não é só um mensageiro, mas você também é aquela pessoa que ouve. E essa é uma maneira, querida, muito linda para a gente construir uma igreja. Então ontem, conforme o pastor João falou, né, eu
estava em casa, né, quis também prestigiar e vir aqui, até mesmo por pedidos de alguns irmãos. Pastor, parece, esteja lá conosco. E é muito legal quando a gente recebe esse convite, né? Feito assim, de todo assim coração. Então, como é importante você agradecer a Deus por esse trabalho. Vamos dar o exemplo de ontem, né? É um trabalho, né, o Fabrício e Marco, junto aqui com os jovens, que a gente já vem fazendo, não aconteceu ontem, né? Vem desde os bastidores lá com as crianças, com pré-adolescentes, adultos, e durante anos nós estamos lançando essa semente, e no devido tempo, ela começa a crescer e a produzir frutos. E uma das coisas que eu achei muito bom, né, essa iniciativa também de aproveitar para evangelizar. Durante a noite estiveram fazendo isso, né, evangelizando. Então, a importância, querido, de você entender que tem um alvo. No caso aqui de Pedro, ele estava aos eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Somos nós. Então, Pedro fala da parte de Cristo, enviado por Cristo e com a autoridade dele. Se alguma coisa acontece na igreja, e se essa coisa é boa, e essa coisa vai produzir frutos, ela precisa ter a autoridade do Senhor. E você? Tem tido essa autoridade? Tem buscado essa autoridade? Ou tem ignorado, achando que é uma organização apenas humana? Eu quero dizer para você que não é. Segundo Enio Miller, ele vai dizer o seguinte: ninguém tem a competência para constituir-se apóstolo. Numa igreja ou denominação pode legitimamente, nenhuma igreja ou denominação pode legitimamente constituir alguém apóstolo. Essa é uma prerrogativa exclusivamente de Jesus Cristo. Então nós podemos aqui ver, nesse comentário de Enio Miller, a organização do corpo da igreja. Pedro não se levantou apóstolo e diz: eu sou apóstolo de Cristo. Não, é uma prerrogativa. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode nessa hora reunir a sua igreja em determinado momento, em determinada hora, em todo o tempo, porque existe sobre ele autoridade. É essa autoridade, querido, que nós precisamos pedir ao Senhor. E essa autoridade a gente não consegue se a gente não buscar. Por isso essa insistência de orar, de fazer jejum, de ter uma vida consagrada, de se aproximar um dos outros. Então tudo tem um propósito, né? Então no versículo 1 ele vai dizer: aos eleitos de Deus. Eles que são os destinatários da carta. Quem são essas pessoas? Forasteiro da dispersão. Esses cristãos, querido, são descritos como eleitos de Deus, mas estão dispersos pelo mundo. Então, o que parecia algo ruim, né, e isso aconteceu no período da morte de Estevão, o que parecia algo ruim naquele momento, na verdade estava cumprindo-se o propósito de Deus. Ide por todo lado e pregai o Evangelho de Cristo. E essa dispersão aconteceu de uma maneira trágica, através da morte de Estevão. Mas será que Deus precisava, né, agir ou permitir este fato? Para Estevão não teve problema nenhum, porque até no momento da sua oração final, ele estava intercedendo por aqueles que estavam perseguindo, criando imposições sobre o Evangelho de Cristo. Mas veja, um fato ruim, na verdade, estava se cumprindo o que a palavra do Senhor tinha ordenado. Eu quero que você observe isso. Às vezes nós pegamos questões que não são boas, que passamos aperto, que passamos dificuldade,
entramos numa angústia tão grande, entramos num sofrimento tão grande, porque a dor não faz parte, né? Tudo que foge do nosso controle, a gente se desequilibra com facilidade, e aí é onde entra ter essa autoridade do Senhor. Mas essa dispersão aqui teve um grande propósito, e nós somos frutos disso. Vamos pegar aqui a situação hoje, né? Quantos países as pessoas estão fugindo dos seus países? Aí você vai encontrar aqui no Brasil pessoas de todo o continente africano, de Cuba, Venezuela, Chile. Quer ver? Ó? Tem alguém aqui de família de origem de Portugal? Aqui, ó. Da Espanha, de origem italiana, de origem gonçalense. Nós temos vários, né? Como que isso aconteceu? Você sabe como que isso aconteceu? Através das guerras, as pessoas fugindo, né? Vieram, muitos estão aqui no nosso país. Lá onde eu moro, no meu condomínio, eu já estou quase aprendendo a falar a língua chinesa, né? É chinesa que fala, né? E coreana, porque já falam umas coisas, né? E eu fico assim, o que eles estão falando? Eles estão me dando bom dia, estão me xingando, mas eu acho que é bom dia, né? Que eles dão um sorriso. Mas devido a essa questão da própria dificuldade, né? Então veja, uma dificuldade estaria trazendo aqui providência de Deus para que o Evangelho chegasse aqui até nós. Então esses cristãos são descritos como eleitos de Deus, mas estão dispersos pelo mundo, são forasteiros, vivem como estrangeiro na terra e exilados da eternidade, mas seus nomes estão arrolados nos céus. É isso que nós precisamos ter esse entendimento. Quando você só ficar olhando para a questão terrena e não olhar para o futuro, você vai ter muita dificuldade. Aqueles que vivem só pensando naquilo que vai comer o amanhã e não se organizam, e nós demos uma aula sobre isso aqui, na parte administrativa, não aprende a separar um pouco para o dia de amanhã, esse dia de amanhã vai chegar para você. E aí o que você fez? Lembra da historinha que você contava para o seu filho, para a sua filha, da cigarra e da formiga? Né? A formiga trabalhando e a cigarra só cantando. E aí no momento, né, do inverno, faltou comida para aquele que tanto cantava. Então a vida não é só de canto, não é só de festa, mas precisamos pensar também no amanhã. Nós também, como cristãos, somos assim, né? Temos que ser assim, mas o que às vezes acontece é que ao invés de sermos formiga, nós somos cigarra, só cantamos, só falamos das bênçãos, mas o que nós estamos preparando para amanhã? O que você hoje, na sua vida atual, está preparando para daqui a um mês? O que você quer ser como cristão? Qual a sua capacitação que você está tendo para servir a Deus melhor? Qual o trabalho voluntário que você está orando ao Senhor para que Deus possa usar a sua vida? Qual o desafio que Deus quer que você faça? Ser cristão, querido, não é simplesmente pensar no hoje, eu vou para o culto e pronto, mas é muito mais do que isso. Diz que eles não têm aqui uma cidade permanente, mas são cristãos dos céus. Nós como cristãos, no caso aqui somos brasileiros, mas o que nós defendemos não é o nosso país. Como cristão, nós defendemos as coisas do reino. Você tem defendido as coisas do reino? Ou você tem achado que
É possível você ter todos os hábitos, os costumes do mundo, os vícios que você tinha, os seus costumes e continuar sendo cristão. Não tem como, querido. A Bíblia diz que você vai agradar um ou vai agradar o outro. Mas é possível, pastor, ter uma vida íntegra com Deus? Eu acredito que sim. Eu estava ouvindo há uns meses atrás o testemunho de uma jovem dizendo: pastor, domingo, eu não sei o que é ter vindo ao domingo do que estar na igreja, é estranho para mim. E olha só que coisa maravilhosa, Deus já está ali, né, nesse processo de transformação, para que aquela vida cada dia mais esteja envolvida na casa do Senhor. Vamos pegar o culto de domingo à noite. Você como cristão, jamais uma pessoa nova na fé, ou então uma pessoa que não é cristão, virá aos domingos pela manhã. É mais para os membros mesmo. E mesmo para os membros você vem aqui com sono. Na verdade, eu estou vendo aqui os rostinhos de alguns irmãos, algumas bocas aqui se abrindo, e eu também estou tentando aqui para não abrir a minha. Mas você veio, mesmo com todas as dificuldades. Agora, qual é o nosso propósito do nosso culto à noite? Não só vir cultuar a Deus, mas levar esse evangelho a outras vidas, a outros corações. Você hoje ainda pode convidar alguém para estar com você cultuando aqui hoje à noite. Mas eu sempre escuto esse comentário: pastor, a noite é perigoso. Você só trabalha no horário da manhã? Você não vai ao shopping à noite? Como é que é a sua vida? Se você de fato só trabalha até meio-dia e depois se recolhe porque é perigoso, eu vou até aceitar. Mas se você tem uma vida social durante toda a semana e esse mesmo Deus tem te protegido, Ele vai te proteger nessa noite também. Você pode dar uma glória a Deus? E para isso nós temos realizado o nosso culto às 18 horas, 1h30, 7h30 está terminando, né? No máximo 9 horas você vai estar chegando em casa sem problema nenhum. Então, antes de Pedro aqui nos dizer onde ele vive, onde vivem os destinatários, ele escreve a condição espiritualmente que nós temos que ter, socialmente, politicamente. Espiritualmente são eleitos de Deus, separados desse mundo. Até aí é uma parte fácil quando fala ser eleito. Ele te escolheu. Mas quando entra na parte de ser separado deste mundo, aí entra a nossa parte. Das coisas que nós gostamos e que nos viciamos e que foram criados hábitos que nós não conseguimos nos separar. Socialmente, são forasteiros no mundo. Aqui não é seu lugar. Então, quando alguém falar para você assim: eu não gosto de crente, e falar assim: eu não gosto de você porque você é crente, não fica triste não. Se alegra, porque aquela pessoa está vendo que você não pertence ao grupo. E você sabia disso? Uma pessoa que é cristã, ele incomoda aqueles que não são cristãos. Se você é cristão e quer participar de um grupo não cristão, pode ter certeza que quando você chega naquele lugar, tudo dá errado, por tua conta, igual a situação de Jonas. E se aquelas pessoas souberem que você é crente e está ali disfarçado, eles vão te expulsar igual expulsaram Jonas. Você não pertence mais a esse mundo. Você é serva do Senhor. Mas ainda existem coisas, querido, e eu sei disso, que nos aprisionam,
que foram registrados na nossa mente, que é difícil de tirar. Então Pedro vai contar aqui, né, descrevendo eles como espiritualmente são eleitos e separados do mundo, socialmente são forasteiros do mundo, aqui não é seu lugar, e politicamente são dispersos. A palavra aqui dispersão se refere ao exílio e a seu resultado, né? Já comentei sobre a parte da morte de Estevão. Versículo 2, vamos lá no versículo 2. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicados. Vou ler mais uma vez. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz eles sejam multiplicados. Escolhidos mediante a sua presciência. A presciência aqui, ou conhecimento prévio de Deus, não é a garantia da sua salvação. É comum as pessoas falarem assim, não, eu fiz isso, mas Deus sabe. Eu já ouvi cristãos dizer assim, eu menti por um propósito justo, mas Deus sabe. Eu falei, verdade, Deus sabe que você está mentindo, e se continuar assim, você sabe para onde você vai. Deus sabe. Então, escolhido mediante sua presciência não é garantia de salvação. O fato de Deus ter escolhido você não significa que te dá a garantia da sua salvação, mas mostra que Ele está se empenhando para esse processo da sua salvação. E aqui nós estamos diante de um grande paradoxo, né? Somos pessoalmente responsáveis pela nossa salvação. Você é responsável. Essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma grande verdade do diabo, mas não é uma verdade do Senhor. E qual é a prova disso, pastor? A prova disso, quantos amigos, amigas, que caminharam com esse pensamento e hoje estão no mundo com uma vida totalmente separado das coisas de Deus. E não tem coisa pior, querido, quando você escuta de um cristão dizendo, Deus está comigo e eu não preciso de igreja, não preciso de comunhão, não preciso de nada. Isso não é verdade, querido. Todos nós precisamos de estar nesse convívio, precisamos estar nesse grupo, para que um possa fortalecer. E eu faço sempre esse comentário, assim, olha, talvez hoje na segunda-feira, às 20h30, no culto de oração, eu não estaria aqui orando, mas porque eu sei que eu tenho um compromisso com você, então você me incentiva a orar, e eu sei que muitos que estão ali assistindo e que vão assistir depois, muitos por questões de trabalho, eles não conseguem assistir na hora, estariam com certeza respondendo a mesma coisa. Então, nós precisamos ter essa ajuda um do outro, esse incentivo, essa força. Quando se tem qualquer atividade, qualquer evento externo ou dentro da igreja, para que aquilo ali acontecesse, precisou da unidade, da união e do investimento de várias pessoas. Então, essa ajuda um do outro nós precisamos. Então, existe o primeiro paradoxo, né? Pessoalmente somos responsáveis por ela. Pelo quê? Pela salvação. Por outro lado, a nossa salvação depende da eleição prévia da parte de Deus, ou seja, da sua bondade para conosco através de Jesus. Ou seja, de um lado você precisa ter o seu esforço, né?
para se manter íntegro, se manter puro, ter os seus princípios cristãos, mas não é simplesmente por uma obra humana. Se o Senhor Jesus, né, não tivesse morrido lá na cruz, nós não teríamos a salvação. E por que a salvação só é lembrado no período da morte? Tem um comentário eu sempre levo algumas pessoas, né, para eu ensinando, para eu mostrando como é que é fazer um sepultamento, né? Eu lembro de um comentário de uma pessoa que disse para mim: pastor, engraçado, né? No momento que a pessoa morre, todo mundo vai para o céu. Eu falei: é verdade. Eu nunca vi em nenhum sepultamento a pessoa falar mal daquele que está morto. Você já viu? Eu não vi. Já vi briga no cemitério. Mas, por causa de herança, mas já vi polícia também sendo chamado. Mas, ninguém fala mal do morto. Será que porque a pessoa morreu e ficou boa? Não, é porque medo, as pessoas têm medo. Vou falar mal, vai que não tem esse negócio, vai que puxa a minha perna de noite. Não, a pessoa tira isso, meu Deus do céu. Mas qual é a verdade, querido? A verdade é que se você não receber o Senhor, e a prova da sua salvação é a sua mudança. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo, ele tem uma mudança de vida, é isso mesmo. Não é que ele vai ficar falando versículo toda hora, não. Mas a sua mente está ligada com o Senhor. Ele acorda já pela manhã dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sei que esse dia não foi porque eu abri os meus olhos, mas é mais um dia de vida que o Senhor está me dando. Aleluia. No término do trabalho, seja um dia bom ou um dia difícil, você vai dizer: obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu consegui vencer mais um dia. Mais uma vez eu consegui superar as lutas, eu consegui superar as barreiras, e o Senhor está comigo. Então aqui nós podemos ver nesse versículo, o Filho redime com o seu sangue, a eleição eterna não dispensa o sacrifício da cruz. O sangue de Cristo vertido na cruz é a causa da nossa salvação. Tudo que você faz pode ser bom dentro dos princípios, mas se você conseguiu, foi porque Jesus Cristo te ajudou. Essa questão de você olhar para Ele e dizer: obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado pelas provisões. E vai dizendo no versículo 2: pela obra santificadora do Espírito Santo. O Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito Santo aplica a salvação. Já no final, graça e paz lhes sejam multiplicadas. A graça é a base da salvação e a paz é o resultado. Sem essa graça, querido, não há salvação. Pela graça do Senhor nós somos salvos, e uma pessoa que é salva, ou já começa a se aproximar do Evangelho, você vai ouvir isso com clareza, as pessoas dizendo: olha, eu conversei com você e senti uma paz. Alguém já ouviu esse testemunho? Alguém testemunhando isso para você? Ou sentiu uma paz, mas não fica alegre dizendo: não, eu que sou bom. Isso não é bom coisa nenhuma. Essa paz é porque Jesus Cristo te deu a salvação. Você pode dar glórias ao Senhor? A graça é a causa e a paz é a consequência. A graça é o favor imerecido de Deus aos pecadores, e a paz é o estado de reconciliação com Deus. Versículo 3: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, veja como que ele começa esta carta: bendito
seja Deus e Pai. Então, aqui num momento de extrema perseguição, de sofrimento, de dor, o apóstolo Paulo inicia a sua carta, ele não começa com o homem, mas começa com Deus. Ele não começa com as necessidades humanas, mas com os louvores de Deus, a Deus. Olha como que isso é uma aplicação para as nossas vidas. No momento que nós estamos cultuando o Senhor, e nós sabemos que os momentos de lutas, elas são eternas, enquanto nós estivermos aqui, eu tenho que dizer para você, querido, que você veio aqui, não para que Deus venha suprir as suas necessidades, mas que Ele possa trazer paz ao seu coração. Eu não posso prometer que você vai sair daqui curado, mas é possível. Mas eu posso prometer que em meio às lutas, ou nos momentos melhores da sua vida, teve aí a graça salvadora e a mão dele sobre a sua vida. Aleluia! Então, o centro dos cultos não é o ser humano. Sabe, às vezes nós exageramos. Essa moda acabou, mas até pouco tempo estava assim, né? O culto não estava sendo para Deus, mas para o ser humano. E aí tinha os cartazes dizendo: olha, você é a pessoa mais especial nesse lugar. Não é verdade. Que bom que você chegou aqui, né? Existiam às vezes as frases, as recepções, usavam muito isso. Não que você não possa dizer isso para essa pessoa, mas isso não é o principal. O que vai fazer com que uma pessoa se encontre com Cristo é quando ele abrir o seu coração. E quando você abre o seu coração, você pode ser expulso do lugar igual Paulo foi expulso. E nós vamos falar isso domingo que vem. Você pode passar por situações como essa e várias outras, de dispersão, de perseguição gratuita, sem que nada essas pessoas tenham feito. Nós sabemos que hoje o mundo não é diferente. Tudo que é para a igreja é sempre mais difícil. Tudo. Mas quem supre a igreja do Senhor é Ele. Aleluia. E aí nós somos o grande testemunho. Então, num tempo como esse, Pedro começa dizendo, mostrando aqui a fonte da salvação. Ele não inicia com a necessidade humana. Não quer dizer com isso que a igreja não venha se preocupar com as suas necessidades. Não é? Se uma pessoa se converte e você acompanha aquela pessoa e aquela pessoa não tem nada, nós não vamos simplesmente orar pelaquela pessoa e mandar ela embora. Lógico que não. De alguma maneira a gente vai levantar aqueles que podem ajudar, alguma coisa que possa abençoar e pronto, né? Mas isso não vai mudar a vida de ninguém. Uma vez numa família, no momento de muita luta, a esposa olhou para o marido e disse: sabe por que nós estamos assim? A nossa vida conjugal está nesse problema? É porque a gente mora nesse lugar. Olha como é que esse lugar é feio. Aí o marido olhou, falou: é mesmo. E falou assim: olha, e minha mãe bem que falou para mim, não casa como pobre. Ele olhou e falou: é verdade. E aquele homem tomou aquilo como uma verdade para ele. Saiu do local onde estava, foi para um outro lugar um pouquinho melhor, aplicou a sua vida em estudo, em ter uma formação melhor, e mudou de vida. Quando tudo isso aconteceu, o casamento acabou. E aí? Foi o lugar? Foi a vida social?
Um empresário, uma vez, passando comigo de carro, um empresário cristão, ele disse, eu fornecia, na época, queijo para ele, ele disse, Emilson, eu estava passeando com o carro, foi no momento que ele tinha jet ski, casa de praia, tudo isso. Tudo que você pode imaginar de sonho ele conseguiu. Mas chegou um momento que tudo isso estava me levando ao distanciamento do Senhor, que eu parei em frente a uma casa, de uma pessoa bem simples. E sem que aquela pessoa soubesse, eu fiquei olhando para aquela casa e comecei a lembrar que quando eu tinha uma vida bem simples, eu era muito mais feliz do que eu sou hoje. A questão não é se você não tem ou se tem. A questão, querido, que nós temos que colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. O mais importante, hoje a cultura tem mudado. A cultura hoje está assim. As pessoas estão entendendo errado que os pais estão convertendo o seu coração aos seus filhos. Hoje, a cultura hoje está sendo diferente. Aqui quando Pedro estava falando, porque possivelmente, ele já via que a figura humana estava começando a se tornar a figura central da igreja. Paulo também já fala sobre isso, né? Quando as pessoas começavam a discutir entre eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele fala sobre isso. Não, vocês não são de ninguém, vocês são do Senhor. Hoje a cultura tem sido o seguinte, hoje as crianças é que estão mandando na sua casa. É muito comum, e aí a gente receber as pessoas aqui, que ao chegar eles dizem, deixa eu ver, se meu filho ou minha filha gostar dessa igreja, eu fico. Não dá vontade de dizer, quem é que manda na sua casa? Veja como que essa cultura humana, ela ainda é muito forte nos dias de hoje. Qual era o propósito que Pedro estava dizendo aqui? O propósito dessa carta era para que o culto fosse a Deus. O propósito dessa carta é para que o centro do Senhor estivesse acima de qualquer coisa. Aqui Pedro mostra a fonte da salvação, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. E às vezes é muito comum você observar isso. O que falta para essas crianças é apenas uma coisa: limite. E às vezes um limite tão simples, né? Às vezes eu observo lá as crianças na toca, aprontando as coisas e tal, o pai fala assim, ou a mãe, sai, não sai. Aí eu chego lá e falo assim, vaza, vai embora. Eu não sou o pai daquela criança. Mas quando a pessoa vê a autoridade e fala com firmeza, e interessante que depois ainda volta para me dar um abraço e fala assim, tio, eu te amo. E eu falo de novo, vaza. Parece que criança gosta disso, né? A gente está sempre junto ali, sento, converso, mas existem regras. Sabe, querido? Talvez hoje, algumas lutas que existem no relacionamento, talvez você, mãe, passou a colocar o seu foco no seu filho, na sua filha, que um dia vai partir. E o que vai sobrar do seu relacionamento? Me explica. Filhos são bênçãos, são herança. Mas não é mais importante do que o seu esposo, do que a sua esposa. Sem o casal, os filhos vão sofrer muito,
Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pedro estava colocando aqui os filhos no devido lugar. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda adoração, ao Senhor seja dado todo entendimento, toda capacidade, para que vocês continuem sendo fortalecidos e tenham a sua salvação. Antes de apresentarmos nossas lutas, nossas lágrimas, nossas perdas nesse mundo, devemos levantar os olhos aos céus e exaltar aquele que nos amou. Nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa vida. Quando você começa a exaltar o Senhor, você começa a lembrar de tantas mudanças que Deus já fez na sua vida. Quando você começa a colocar Deus como princípio de tudo na sua vida, você começa a ver a diferença. E aqui eu vou dar um ponto importante para você, que quer construir a sua família. Pensa sobre isso. Se essa pessoa que te acompanha na igreja, ela não ora contigo, não vai orar depois que você estiver casado. Se essa pessoa não se preocupa com as suas necessidades agora, ela não vai se preocupar depois quando estiver casado. Assim como a escolha da salvação, de manter a salvação é nossa, a escolha de quem você vai escolher para estar do seu lado é sua. É sua responsabilidade. Então, criar essa sociedade, vamos dizer assim, é importante que você saiba o que você quer. Pedro aqui sabia do propósito dele. Pegar essas pessoas dispersas, não dispersas no sentido de estar longe de Deus, mas dizer, olha, aí é onde vocês estão, Deus continua te amando, esse foi o propósito de Deus, continue fortalecendo, mas não perca a sua salvação. Então que Deus possa te ajudar, querido, que Ele continue sendo o centro da sua vida, que Ele continue sendo a principal coisa da sua vida. E aqui nós às vezes temos essa dificuldade, porque sempre vamos querer tamponar esse buraco, esse espaço, colocando uma outra pessoa, e você não vai conseguir, porque existe um vazio aqui que só poderá ser preenchido com a presença de Deus. Que Deus possa te abençoar nesse momento, e que você possa junto, viemos a compartilhar aqui da ceia do Senhor. Eu quero pedir os obreiros, os diáconos, que estejam já postos para o momento da ceia, e quero nesse exato momento pedir que você, os obreiros já podem começar a servir, por favor, e eu quero que você pense sobre isso. Quem você é? Qual é a sua pátria? Espiritualmente, são eleitos de Deus. Você foi convocado, você foi separado desse mundo. Socialmente, esse lugar aqui não é seu. Tudo que você tem e tem feito será passageiro. Mas pense na sua salvação. O fato de sermos eleitos, separados desse mundo, não nos dá a garantia da salvação. Mas a Bíblia nos diz que foi por causa do sangue, pelo sangue do Cordeiro, que hoje nós somos nova criatura. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, porque essa palavra é para os filhos
que venhamos ter essa autoridade, que venhamos a ter isso em mente. Eu sou um eleito de Deus. Eu não tenho o direito de brincar com as coisas do reino. Eu não tenho o direito de simplesmente vir à igreja e dizer: fiz a minha parte, Deus quer mais do que isso. Senhor, se essa mensagem hoje fixar em apenas um coração nesta manhã, eu já saio daqui feliz. Que você se sinta incomodado, querido, pelas coisas que estão roubando você para esse mundo. Os seus prazeres, os seus desejos, as imoralidades, os vícios, as ambições, as vaidades, as escolhas. Quantas coisas estão nessa lista de prioridade? Em que lugar está Deus? Nós sabemos que Ele tem que estar em primeiro lugar, mas na sua lista, no dia a dia, em que lugar está Deus como prioridade na sua vida? A ceia, ela não é para te censurar. A ceia não é para expor você diante da igreja. A ceia é para que você faça essa autorreflexão, essa análise. A ceia é para que você possa direcionar e tomar a sua posição diferente e fazer uma mudança. A mudança de mudar o rumo, de mudar a direção, de experimentar os princípios de Deus. Todos aqueles que são eleitos pelo Pai, são redimidos pelo sangue de Cristo e santificados pelo Espírito Santo. A graça e a paz, ambas caminham juntas. Não há graça sem paz, e nem paz sem graça, sem a graça de Deus. Venhamos, ó Deus, iniciar as nossas cartas da vida como o apóstolo Pedro disse: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele te regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse pão que simboliza o corpo do Cordeiro, que simboliza a última ceia de Jesus com seus discípulos, e queria começar uma nova etapa na vida de toda a sociedade, de toda a humanidade. Esse momento da ceia, querido, poderá ser um divisor de água na sua vida. Aqueles, ó Deus, que ainda estão cegos pelo pecado, perdoe.
Aqueles que ainda não fizeram compromisso contigo e deixa passar esses elementos sagrados, mesmo sendo cristão, é como se estivesse dizendo: eu quero continuar levando essa vida. Mas só que Ele morreu por nós, queridos, para que você não continuasse vivendo essa vida, mas tendo uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ser cristão é ter uma mudança. Ser cristão é poder ver as suas grandes misericórdias. Aleluia. Ser cristão é ter essa esperança viva no seu coração. Ser cristão é saber que Ele morreu, mas está vivo entre nós, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pai, eu quero te agradecer por todos os nossos irmãos que têm lutado constantemente, não se conformado com a sua natureza. Que esse esforço, que essa segurança que você tem em Jesus possa cada dia ser transformadora para o seu coração, para a sua família. Que Deus conceda a você toda a autoridade, toda a capacidade que você precisa no seu trabalho, na sua vida conjugal, na sua família. Comamos todos para a glória do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus. Ninguém poderia suportar o que Jesus Cristo suportou. As nossas dores, elas são insuportáveis para nós. Imagine as dores de toda a humanidade. Imagine a própria dor dele como homem. Mas os registros bíblicos e os testemunhos mostram que ele suportou todas as dores por nossa causa. Aleluia! Obrigado, Senhor. Mas nós não queremos apenas ter essa confirmação para nós. Assim como diz, o Senhor me escolheu, me separou, me colocou pessoas para me ajudar. Ajude-nos, Senhor, a não sermos egoístas, a não desistir daqueles que estão frios na fé, a não se afastar ou criticar aqueles que estão totalmente desligados, mas que possamos interceder por eles, que possamos levantar esse clamor e dizer: Senhor, toca no coração dessa pessoa, abra os seus olhos para que possam ver a tua graça e a tua presença. Você pode erguer esse cálice e dizer: Senhor, obrigado pelo cálice da bênção. A maldição que estava sobre nós foi cancelado pelo sangue do Cordeiro. Os nossos pecados são perdoados por causa desse sacrifício na cruz. Mas eu sei também que eu tenho a minha responsabilidade. E todas as vezes que eu cair, Senhor, que eu sei que isso será possível, eu posso olhar para a cruz e dizer: me perdoe, me ajude, Senhor.
Me ajude a estar separado de tudo aquilo que ainda contamina o meu coração e que eu tenho prazer. Me ajude. Eu quero que antes de você beber esse cálice, que você faça essa oração. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforme dizendo: o meu temperamento é assim. Você pode mudar. Você pode fazer melhor. Oh Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja com cada um de nós. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque Deus, o Senhor tem ouvido as minhas orações e eu acredito que não tem sido diferente com os nossos irmãos. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja com todos. Bebamos para a glória de Jesus Cristo. Ele disse na cruz: está consumado. Não tem volta. Não tem volta. Agradeça, Senhor. Uma vez que Ele te chamou, não tem volta. Nada deste mundo vai te prender. Você foi lavado no sangue do O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor. Você pode louvá-lo ao Senhor. Oh, Jesus, estaremos seguros. Sim. Oh, aleluias. Me ama, eu sei, me ama. Próximo-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia! Prostro-me diante da cruz. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado entre as nações, seja exaltado entre o teu povo, Senhor. Sobre a morte já Aleluia. sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra liberada nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa certeza que estaremos saindo daqui totalmente diferente, totalmente transformado da forma que entramos, porque a tua palavra encontrou espaço. A tua palavra encontrou o nosso coração nesta manhã. Nós oramos a ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga amém. Você pode aplaudi-lo, você pode exaltá-lo, você pode agradecer ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor.
Nós oramos a Ti agradecidos. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Até logo mais às 18 horas. Eu poderia estar em qualquer outro